Olá, eu sou Carlos Zé e nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre CFU. Eu vou mostrar para vocês o que é o CFU e qual que é a importância do CFU para a vida saudável de nossos peixes. Eu tenho observado o Denis Ceteiro, que é o presidente da SBK, que a SBK é a Sociedade Brasileira de Químios. Ele tem batido muito na tecla, tentando conscientizar os aquaristas do importante do CFU. Eu mesmo, antes de eu me aprofundar, estudar, eu não tinha visto, não dava importância a essa informação, a esse parâmetro. E agora, depois de estudar, eu vi que eu perdi muitos peixes devido a não conhecer a relevância do CFU para nossos aquários. Mas o que é CFU? Traduzindo por CFU em inglês significa Colony Form Unit. Traduzindo para o português, Unidade Formadora de Colônias. O que nos diz a teoria sobre o CFU? CFU é unidade formadora de colônia. CFU é uma unidade usada em microbiologia para estimar o número de bactérias ou células fúngicas viáveis em uma amostra. Quando se fala células fúngicas viáveis, queremos dizer que são células vivas, capazes de se reproduzir, de se multiplicar, de formar colônias. Você deve estar pensando, mas CFU é um termo novo, eu nunca vi, nunca fez parte de minha vida, nunca teve relevância em meu dia a dia. Aí é que você se engana. O CFU, ele está presente na medicina, na biomedicina. Quando um produtor rural, lá na fazenda, ordena a vaquinha, pega o leite, manda para o laticínio. Chegando no laticínio, o que vai fazer? O laboratório do laticínio vai fazer uma análise no leite, calcular o CFU, a quantidade presente naquele leite, para saber se o leite é utilizável ou não. Alguns partes da nutrição também utiliza. Eu estou numa região extremamente agrícola. O forte econômico da minha região é a agricultura. Existe um produto chamado inoculante, que ele é jogado na terra após a feita a semeadura, após as plantinhas começarem a nascer. O produtor, a maioria dos produtores, quando querem uma produção maior, lançam esses inoculantes na terra. O que são esses inoculantes? São bactérias vivas que vão se aderir à raiz da planta, fazendo com que essa raiz se desenvolva mais, fique maior, mais forte, mais saudável, absorvendo com isso mais água e mais nutrientes do solo. E como é que o agricultor vai saber qual a quantidade de inoculantes que tem que jogar no solo? Fazendo o teste de CFU desse solo. A água que chega na sua torneira, aquela água potável. Essa água, para ser considerada potável, ela tem que ter menos de 500 CFU, ou seja, menos de 500 bactérias por amostra. Caso contrário, ela não é uma água própria para consumo, ela não é uma água potável. Então você pode ver que o CFU está presente em várias coisas do nosso vida, do nosso dia a dia, coisas que a gente nem se dava conta. Mas, portanto, contudo, todavia, o que nos importa para nós é a qualidade da água de nossos lagos, de nossos aquários, de nossos sistemas de produção de peixe. Às vezes você vê lá, seu sistema está rodando bonitinho, a água está cristalina. Você consegue ver detalhadamente o peixe no seu aquário, o detalhe das plantinhas, o detalhe do fundo do seu lago. Sua água está cristalina. Só que bote uma coisa na sua cabeça. Água cristalina não quer dizer água limpa. Por mais cristalina que esteja a sua água, em uma pequena amostra pode existir dezenas, centenas de micro-organismos vivendo ali. E boa parte desses micro-organismos podem ser patógenos, que podem causar doença para os seus peixes. Eu não vamos entrar em detalhes do que tipo de micro-organismos são esses. Podem ser gram-positivos, gram-negativas, podem ser aeromonas, pseudomonas, podem ser cocos, espila, sei lá o que. Para a gente, o que importa saber é que nossa água existe centenas de micro-organismos nadando livre nela ali, por mais cristalina que seja nossa água, e que nessa água existe patógenos nadando ali que podem causar doença. Mas aí você está se perguntando, a minha água não tem nenhum patógeno nadando livre nela, não tem nenhuma bactéria, porque meus peixes estão saudáveis. Sim, sua água tem patógeno, mas seu peixe está saudável porque o sistema imunológico dele está adaptado ao CFU da água do seu aquário. Tá, então
Para a gente entender melhor, nós já vimos a questão da água, já vimos que a água cristalina não é água limpa e que existem dezenas, centenas de bactérias nadando livre no meio dos seus peixes. Sistema imunológico. Como eu te falei, por que o seu peixe não adoece? Porque o sistema imunológico do seu peixe está adaptado às condições do seu aquário, está adaptado ao CFU do seu aquário. Mas como é que funciona o sistema imunológico dos nossos peixes em nossos aquários, em nossos tanques, em nosso sistema? Vamos fazer um breve estudo sobre o sistema imunológico para a gente entender algumas coisas. O sistema imunológico do nosso peixe está dividido em duas partes. O sistema imunológico inato, que é o sistema imunológico que já nasce com o peixe, que se desenvolve na fase larval, quando ele ainda alevina, após eclodir, na fase de pós-larva, assim que ele nasce, começa a desenvolver o sistema imunológico inato. Esse sistema imunológico é composto pela defesa natural dos anticorpos, das células, do sangue do animal. Mas existe uma parte que é uma barreira física para impedir que os patógenos entrem do peixe, muito importante. Essa parte, essa barreira física, é composta de duas partes. Uma é aquele muco que revolve o peixe. Sabe quando você pega o peixe, que tem todo gosmento, a mão fica gosmento? Aquilo é o muco, aquilo ali é um mecanismo de defesa do peixe. Por isso não é aconselhável você ficar pegando, movimentando, tira o peixe de um lado, leva para outro. Evitar o máximo ficar pegando o peixe para não prejudicar esse muco. Outra barreira física muito importante é a própria pele do peixe. Por isso que se um peixe tem uma ferida, ele tem muito mais propensão a ficar doente do que um peixe que convive no mesmo sistema que ele, mas que não tem nenhum machucadinho na pele dele. Outra parte do sistema imunológico do peixe muito importante é o sistema adquirido. Esse sistema imunológico adquirido, ele vai adquirindo durante a vida. Conforme ele vai tendo contato com determinados patógenos, determinadas doenças, o sistema imunológico dele vai se programando para defender ele daquele patógeno que ele teve contato. Tá, mas como é que eu posso fazer para fazer o sistema do meu imunológico de meu peixe está sempre saudável, está cada vez mais forte, resistente aos patógenos presentes na água? Primeira coisa, monitorar parâmetros de água é muito importante. A água é um fator essencial se você quer ter uma boa produção de peixe, se você quer que seus peixes estejam sempre saudáveis. Nutrição adequada, diversificar a alimentação, ração de qualidade, alimentos vivos, alimentos frescos, ajuda e muito na melhoria do sistema imunológico do seu peixe. Boas práticas de manejo. Lembra que eu falei que o peixe não deve ficar pegando peixe, porque quando você pega o peixe na mão, se você pega o peixe com uma redinha, você danifica o muco do peixe. Então isso é uma boa prática. Não pegar o peixe, não ficar removendo o peixe de um lado para o outro, deixar o peixe quietinho lá. Evitar o estresse do peixe, porque o estresse do peixe pode fazer com que ele adoeça, é muito importante. Outra coisa muito importante também que vocês devem prestar atenção é o manejo sanitário. Conhecer a doença e os métodos para prevenir que elas apareçam. Exemplo: existem as bactérias patógenas, a aeromonas e pseudomonas, que causam podridão da natadeira, podridão da boca, que causam aquelas feridas nos peixes, sabe, que chega a abrir aquele buraco, muito comum em quíngos, em carpa. Então, se sabe que para evitar o surgimento dessas bactérias no sistema, temos que remover toda ou a grande maioria do material orgânico que estiver presente no fundo dos nossos aquários. Você vai lá, sinfona no aquário e retira aquela matéria orgânica, que você vai fazer com que diminua a chance de aparecer esse tipo de bactérias no seu sistema. Isso seria um manejo sanitário adequado. Outro exemplo: oscilação de temperatura, você sabe que pode causar o surgimento de algumas doenças. Então o que você vai fazer? Você vai ter um aquecedor com termostato que vai manter sua temperatura mais ou menos estável. E isso também é um manejo sanitário adequado. Você também pode fornecer para os seus peixes prebióticos e probióticos.
Prebióticos são alimentos para as bactérias presentes no sistema digestivo dos animais. Todos os animais possuem bactérias no seu sistema digestivo que ajudam na digestão dos alimentos. Já os probióticos são bactérias vivas que após ingeridas vão se alojar no sistema digestivo, auxiliando também na digestão dos alimentos. Quem nunca tomou Yakult, principalmente quando era criança, mas a gente dava muito para a gente tomar esses probióticos que auxiliam e muito na digestão dos alimentos. Os imunoestimulantes são substâncias que estimulam que o sistema imunológico se torne mais forte. Existem vários imunoestimulantes fitoterápicos, tem a babosa, a aloe vera, tem o gengibre, mas o mais comum, o mais utilizado, que tem melhor resultado, que eu encontrei vários artigos falando sobre ele, é o alho. O alho é muito bom, não só como imunoestimulante, mas também ajuda na cicatrização, ajuda muitos outros fatores antiparasitários, antifúngicos. Então o alho é muito importante. Você pode usar ele de várias formas no seu sistema. Bem, agora que nós já vimos um pouco sobre o sistema imunológico e vimos sobre o CFU, vamos fazer uma comparação entre os dois para ver como que isso vai funcionar. Temos aqui uma coluna azul, que vai representar o sistema imunológico do peixe. Nessa coluna aqui, vale ressaltar, eu não encontrei nenhum exame que seja preciso para estimar precisamente a potência, o grau, a força do sistema imunológico do peixe. Isso aqui é um valor mais estimado. E o CFU, se você quiser saber o CFU da sua água, você pega uma amostrazinha, levar no laboratório, que o laboratório vai te fornecer precisamente. Tá? Eu tenho lá no meu sistema, meu CFU, eu sei que é esse valor aqui, peguei uma amostra, levei para o laboratório, Deus que é algo em torno de 30 mil, que é o CFU do meu aquário. Meu peixe, como meus peixes estão saudáveis, eu estimulo que o sistema imunológico dele esteja algo em torno de 50 mil. Beleza, meu peixe está saudável. Apesar de existirem bactérias nadando livremente ali junto deles, eles estão saudáveis, então está tudo maravilhoso no meu sistema. Mas eu resolvi ir num produtor. É um produtor super rigoroso com o sistema dele. Ele faz troca parcial todo dia, alimentação controlada, ele faz sinfonagem todos os dias. O CFU da água dele, por ele fazer trocas parciais de água todos os dias, por ele fazer a sinfonagem todos os dias, o CFU da água dele, do aquário dele, é muito baixo. Então, no sistema imunológico do peixe dele, vai dar adaptado aquele CFU, está um pouco acima, está em torno de 10 mil. Beleza, o peixe está muito saudável. Peguei esse peixe e levei para o meu sistema. Não fiz uma quarentena de forma adequada a igualar o CFU do sistema imunológico com o CFU do meu sistema. O que aconteceu? Poucos dias depois, meu peixe ficou doente e, consequentemente, morreu. A culpa é de quem? É do produtor? Não, a culpa não é do produtor. O produtor tem um sistema super controlado, a culpa é minha. Por quê? Porque se eu tivesse o conhecimento sobre o CFU e a importância, eu teria feito uma quarentena da forma certa e meu peixe não teria morrido. Eu teria feito uma quarentena de forma a elevar o sistema imunológico do meu peixe e equiparar o CFU, o sistema imunológico com o CFU do meu tanque. Outro exemplo, eu fui no produtor, o sistema dele já não é super intensivo, é um sistema intensivo, o CFU da água dele já é bem alta, mas os peixes dele estão super saudáveis. Por quê? Porque o sistema imunológico do peixe está adaptado ao CFU do aquário dele, então o peixe dele está super saudável. Eu levei para o meu sistema, coloquei no meu aquário. Lembrando que o CFU do meu aquário é em torno de 30 mil. O que vai acontecer? À primeira vista você pode achar que não vai acontecer nada. Por quê? Porque o sistema imunológico do meu peixe está muito maior
do que o CFU do meu agora. O sistema do peixe dele está muito mais adaptado a muito mais quantidade de bactérias presentes na água. Só que tem um detalhe. No sistema dele, no CFU do produtor, existe muito mais bactérias nadando livremente no aquário. Lembra que eu falei que o muco que envolve o peixe, ele é uma barreira física? Então ele vai ter várias bactérias ali presentes naquele muco grudado ali tentando entrar. Uma vez que eu peguei esse peixe e levei para o meu sistema, essas bactérias vão pegar uma carona e vão junto. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Essas bactérias se desgrudaram do muco do meu peixe, foram para o meu sistema, meus peixes não estavam preparados para aquelas bactérias, o sistema imunológico, tanto o inato quanto o adquirido, não estavam preparados para aquele tipo de bactéria, para a quantidade de bactéria que veio no peixe. O que vai acontecer? Meus peixes vão morrer. Culpa de quem? Mais uma vez a culpa é do produtor? Não, mais uma vez a culpa é minha, porque lá no produtor os peixes estavam saudáveis. A culpa é minha que eu não fiz a quarentena adequada para fazer com que o sistema imunológico do peixe se adapte ao meu CFU e também para que durante essa quarentena esses micro-organismos presentes no muco do meu peixe fossem eliminados. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que é a quarentena correta de fazer, o jeito certo de fazer a quarentena para resolver esse tipo de problema, para que eu não tenha problema de mortalidade dos meus peixes devido ao CFU? A quarentena adequada. Vou pegar um aquário, de preferência bodyboard sem enfeite, sem substrato, sem nada, um aquário que seja adequado ao tamanho do meu peixe. Vou botar uma aeração com aquecedor, encher com água nova, chegou o saquinho, boto lá dentro para aclimatar, deixei aclimatar lá 15, 20 minutos, soltei o peixe. Beleza. Eu vou deixar ele lá sozinho? Não. Agora vem o mais importante para se fazer uma adequação do CFU peixe ao meu CFU. Eu vou de 2 em 2 dias fazer uma troca de 10% desse aquário. Só que eu não vou repor com água nova, eu vou repor com a água do sistema para onde ele vai. Ou seja, eu vou lá todo dia, retiro uma pequena porção de 10%, jogo fora e completo novamente com água do sistema para ele vai. Segundo o Denis, que foi o Denis Ceteiro, que eu citei lá no início, que é o presidente da SBK hoje, em torno de 10 dias o CFU, o sistema imunológico do meu peixe vai estar adaptado ao meu CFU. Só que após 10 dias eu não posso ainda pegar o peixe e colocar no meu quarto. Eu tenho que esperar, eu tenho que completar toda a quarentena. Lembrando no segundo estudo de caso, no segundo exemplo que nós fizemos, onde tem aquelas bactérias que ficam ali grudadas no meu peixe, eu tenho que completar a quarentena para que eu possa completar o ciclo de vida daquela bactéria e ela possa morrer. Só aí depois, após completar esse ciclo de quarentena, eu posso colocar meu peixe no aquário de destino. Outra coisa muito importante, reforçar a alimentação para que o sistema imunológico do meu peixe suba, para que ele fique mais forte, e prestar atenção na qualidade da água. Se a qualidade estiver ruim, estiver degradada, se a qualidade estiver ruim, não vai adiantar uma quarentena boa, eficiente, porque a água está ruim, foi todo o serviço em vão, todo o serviço, todo o tempo jogado fora. Ok, bem, chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado. Tenho que fazer um agradecimento ao Denis Ceteiro, que hoje é o presidente da SBK, que é um cara que entende muito sobre peixe, ele entende muito de aquarismo, é um cara que está disposto a ajudar muito quem precisa. Ele me indicou esse arquivo do Tom Holt, que é um criador de carpas americano, que criou carpas durante muitos anos, e nos últimos anos ele se dedica a conscientizar as pessoas sobre o uso, sobre o tratamento, a importância do tratamento da água para a saúde dos animais. Ele até criou alguns produtos, infelizmente nós não temos esses produtos no Brasil, que são produtos que visam diminuir o CFU da água. Se você tem um problema com o CFU muito alto, se tem muita mortalidade de peixe,
esse problema resolveria. Pena que não temos acesso. Recomendo para vocês um artigo chamado Fish Immunity, a modificação e manipulação do sistema imunológico inato, estudo brasileiro. É um artigo muito bom sobre o estudo do sistema imunológico inato dos peixes. Outro artigo muito bom que eu achei também, sistema imuno inato do peixe, uso diário como imunoestimulante, revisão de literatura. É um artigo muito bom, eu aprendi muito nesse artigo. Uma coisa muito importante também, que eu vou repetir as palavras do Mário Bastos, que já foi presidente da SPK, é um cara que entende muito de química. Não toma o que eu falei, ou que qualquer outro aquarista, por mais famoso, por mais tempo de aquarista que a pessoa tenha, como verdade. Alguém falou, eu falei uma coisa, vai atrás, procure informações para validar aquilo que a pessoa falou. Porque muitas vezes, ou a pessoa pode estar enganada com uma coisa, ou, sei lá, você precisa ter certeza que aquilo que a pessoa está falando, que eu estou falando, ou que qualquer outra pessoa fale, seja realmente verdade antes de você aplicar no seu sistema, que isso também pode fazer diferença entre a vida e a morte dos seus peixes, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Valeu, muito obrigado, até mais.